te bateu, moleque. Nem eu, hein? Babalorixá estava no ônibus TI Xambá Encruzilhada, no terminal integrado Xambá, no bairro de São Benedito, em Olinda, quando o vendedor ambulante de açaí e de outros produtos também entrou no local. O sacerdote relata que estava tudo pronto para a viagem ser iniciada, quando ele começou a sofrer agressões verbais por parte do cambista. Eu estava apenas com esse colar no pescoço, que eu acredito que tenha sido esse o motivo da visualização dele no meu símbolo religioso, que é a estrela de Malunguinho, né, a estrela de 7 pontos da Jurema Sagrada, da força da Jurema Sagrada, e ele com isso teve algum impacto na cabeça intolerante e racista dele. Ele disse, todo mundo sabe, né, aqui atrás tem um terreiro grande, conhecido, e lá tem um negão, pai de chiqueiro. Quando ele disse isso, aí eu me rebelei imediatamente contra ele, porque eu não aguentei tanta humilhação, não aguentei tanta pressão ideológica, tanta pressão racista na minha cabeça. Durante a discussão, Alexandre chegou a gravar este vídeo. Podem ser ouvidos outros evangélicos apoiando o vendedor dentro do ônibus. Existem mais de 10 mil religiões no mundo e só a religião cristã é a verdadeira? Que religião é essa? Que verdade é essa que você está me falando? E foi quando eu disse, vocês estão errados, vocês precisam abrir o ponto de vista de vocês, porque o mundo, ele não é um mundo evangélico, o mundo é da diversidade religiosa, a gente tem que respeitar, nem todo mundo faz parte da mesma religião. O Babalorixá ainda relata que os seguranças do terminal pediram para que a confusão terminasse ali e para que ele descesse do ônibus, mas ele alegou que havia pago a passagem e que era vítima das agressões. O ônibus seguiu viagem e ainda houve mais discussões, até que os dois desceram nas paradas que desejavam. Para este pastor da Igreja Batista, Emanuel de Boa Viagem, a atitude do vendedor não condiz com o que o Evangelho prega. E ele frisa que é preciso respeitar a liberdade religiosa de todas as pessoas. Que cada um tem a responsabilidade de definir o seu rumo em termos de fé. Essa é a posição do cristianismo em termos de liberdade religiosa. Mas para Alexandre, o que aconteceu dentro do ônibus jamais será esquecido por ele. Então eu me senti completamente humilhado, nervoso, fiquei muito nervoso, sabe? Perdi meu eixo de concentração, porque ele me fez chegar a esse limite. Fiz uma denúncia ao Ministério Público que vai ser apurada nos próximos 15 a 30 dias e que vai ser dados os procedimentos ao qual o próprio Ministério Público leva. Pai de santo, eu não sei o que vai acontecer de novo. Eu não desejo para ninguém o que nós estamos passando. Achei que a minha neta fosse morrer. Kailane é uma menina de 11 anos e agora anda assim, séria, meio calada, com muito medo. Tudo aconteceu exatamente aqui onde nós estamos, na Avenida Meriti, na altura de Praia de Pina. Na noite do último domingo, segundo testemunhas, a Kailane passava por aquela calçada ali com um grupo de cerca de 8 pessoas, entre amigos e familiares. Esse pessoal se dirigia a um terreiro de candomblé, onde haveria uma celebração religiosa. Esse terreiro fica próximo ali do local. Quando eles passavam ali pela calçada, havia 2 homens naquele ponto de ônibus ali. De acordo com testemunhas, esses homens estavam com bíblias na mão, bem vestidos, e gritaram diversas ofensas em direção ao grupo, que não respondeu às provocações, apertou o passo e seguiu adiante. Mesmo assim, os homens não se deram por satisfeitos. Um deles atirou uma pedra em direção aos religiosos do outro lado da rua. A pedra chegou a bater ainda naquele poste bem ali na frente e atingiu a Kailane na cabeça. Após a agressão, os homens continuaram ofendendo o grupo até que entraram no ônibus e fugiram. Ela criou um trauma em relação a isso, porque nós estamos acostumados a ir e vir com roupas da nossa religião e nunca aconteceu isso. Esta foto mostra a pedra que atingiu a garota. A jovem ficou ferida, sofreu um corte na cabeça, sangrou e chegou até a perder a memória. Só de botar a mão na cabeça e vendo sangue caindo, depois não lembro de mais nada. A nossa sorte é que a pedra bateu no poste, né? E depois bateu na cabecinha dela. Porque se a pedra vem direto, eu vou falar que teria sido muito pior. O
caso revoltou os familiares e amigos de Kailane. Eu quero que alguém faça alguma coisa. Que a gente respeita, ninguém vai pra porta de igreja, de baiana, convidar. Ah, vai pra festa do... A gente não faz isso. A gente vive a nossa vida e nós respeitamos o espaço de todo mundo. E já tá demais isso. A polícia está investigando o caso. Testemunhas já prestaram depoimento. Os investigadores estão em busca de imagens de câmeras de segurança que ajudem a identificar os agressores. A agressão ganhou repercussão nas redes sociais. Mesmo abatida, a menina iniciou uma campanha pela internet na qual pede o respeito aos praticantes do candomblé. Eu vou lutar com isso, né? Porque se eu respeito a religião deles, eles com certeza têm que respeitar a minha. Independente do teu segmento, Deus é um só. E nós aprendemos desde pequeno que nós todos somos irmãos. Eu quero respeito. Voltar a falar sobre a audiência que terminou em confusão no juizado de Copacabana. O repórter Daniel Benafirme acompanhou hoje de manhã todo o caso na delegacia. A qualquer momento o delegado pode ser liberado. Daqui a pouco eu quero ao vivo o Daniel, mas primeiro a reportagem. Rodou. A decisão de soltar o delegado foi do plantão judiciário do Tribunal de Justiça do Rio. Durante toda a manhã, o advogado dele fez plantão na porta da 13ª Delegacia em Copacabana, à espera do oficial de justiça que deveria trazer o alvará. Segundo Alexandre Dumas, o delegado Henrique Pessoa foi agredido por um grupo de 15 membros da Igreja Geração Jesus Cristo e agiu em legítima defesa. O estudante Carlos Gomes, de 29 anos, foi baleado no abdômen e passa bem. Ele deve ter alta ainda hoje do Hospital Miguel Couto, na Gávea, onde está internado. A briga entre os integrantes da Igreja Geração Jesus Cristo e o delegado Henrique Pessoa é antiga e já envolveu acusações de ambos os lados e até prisão. O delegado foi o responsável pela investigação que apurou a invasão e a depredação de um centro espírita no Catete em 2008. Segundo a polícia, foram fiéis da igreja os responsáveis pela ação. Em 2009, o pastor Tupirani da Hora Lores, responsável pela igreja, chegou a ser preso acusado de incitar a prática de crimes de intolerância. Vídeos publicados na internet, ele ataca e ofende o delegado. Lembra do delegado Henrique Pessoa, aquele que dentro da delegacia eu arrebentei com ele, macumbeiro, amigo dos homossexuais? Sou maior que a lei. Eu não tenho histórico de quebra de imagens, mas quem quiser quebrar pode quebrar para anular a maldição. A gente volta falando de um pastor evangélico que foi autuado por intolerância religiosa em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, depois de gravar um vídeo mostrando que destruiu imagens sagradas. Aqui quem nos fala é o pastor Daniel Martins. No vídeo, o pastor identificado como Daniel Martins Francisco aparece ao lado de outras 3 pessoas. Ele diz que destruiu as imagens religiosas porque elas atormentavam uma família. O trabalho está já desde de manhã a gente tem mais libertação. As peças destruídas seriam de uma filha de santo que teria se convertido à religião evangélica. Segundo a Secretaria Estadual de Direitos Humanos e Políticas para Mulheres e Idosos, as imagens foram gravadas no dia 29 de agosto, no bairro Jardim Paraíso. A Secretaria contabiliza 32 casos de intolerância religiosa de julho até esta semana. 8 deles apenas em Nova Iguaçu. Eu acabei de falar. Quem vai peitar? Quem vai ser maluco de peitar o tráfico? Esse áudio de um bandista e essas fotos compartilhadas em redes sociais são denúncias do aumento de casos de intolerância religiosa no Rio de Janeiro. Os motivos são assustadores e ameaçadores. Traficantes estão impedindo terreiros de Umbanda e Candomblé de funcionar. O último caso aconteceu na semana passada em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, quando um criminoso determinou o fechamento de terreiros na região. Os espaços são invadidos e depredados pelos bandidos. Neste muro, a inscrição: Jesus é dono deste lugar. E esses babalorixás estão sendo expulsos não só da sua casa de santo, da sua casa mesmo, do seu lar, né? Mãe Solange de Ogum tem mais ou menos 50 anos moradora daquele local. E hoje em dia chega um camarada com um fuzil na mão, os meninos de 17 anos na mão. Aí minha tia, mete o pé, não tem respeito por ninguém, não tem respeito por nada, não tem respeito por nada. Simplesmente anda. E a gente tem que acatar. Por que a gente tem que acatar? Ou acata ou a gente morre. Testemunhas relatavam à polícia que houve uma ação coordenada.
somente esse ano. O Ministério Público Federal enviou ofício ao governador Wilson Witzel, requerendo com urgência providências imediatas no âmbito sobre a segurança pública e a realização de audiências para tratar de casos de intolerância religiosa, principalmente na Baixada Fluminense. Você já está morto quando você vê sua casa de religião fechada. Isso é uma morte, com certeza. Esse assassinato ele já existe. Não configurado pelo defunto, mas configurado pelo sentimento de perda. As investigações mostram que os casos acontecem em áreas dominadas pela mesma facção criminosa. O assunto também está sendo acompanhado pela Comissão de Combate à Intolerância Religiosa. Nós estamos pedindo às autoridades públicas do Estado, o Estado, que tomem uma atitude. Não dá para só ficar achando que vai fazer, que vai acontecer, e no final nada acontece, essa coisa cada vez mais se agrava. Até que vai chegar algum sacerdote vai ser assassinado. Porque tem, como você mexe com a sua fé, tem um momento que você reage, não tem jeito, né? Então vai acabar sendo uma tragédia. Já é uma tragédia, vai ficar uma tragédia pior ainda. A Comissão de Combate à Intolerância Religiosa do Rio divulgou números de casos deste ano. São 20 terreiros ameaçados e fechados em Duque de Caxias e 15 em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. 10 em São Gonçalo e 15 em Campos, no norte do estado. Outros 40 terreiros seriam aqui do Rio. Pode ser campeão como um estado de terrorismo religioso. Eu chamo a atenção que numa sinagoga lá no Rio Grande do Sul, ela foi pichada, foi limpejada. Quem fez aquilo foi enquadrado no crime de terrorismo. E por que tantas casas são ameaçadas no país todo? Não é só aqui no Rio de Janeiro, está acontecendo em todo o país. Ainda não se federalizou esse crime. Se isso estivesse acontecendo com cristãos nas comunidades, qual seria a ação do Estado? E por que não merecemos a mesma atenção, o mesmo respeito e o mesmo carinho? Da próxima vez eu mato. Safadeza, pilantragem. Que bandeira branca é essa? Bandeira do PCP, porra. Ou de Jesus Cristo. Primeiramente é Jesus, porra. Pegou você vai bater cabeça na casinha do cachorro? Primeiramente você pede licença a Jesus. Tô mentindo, cara? Tô mentindo, porra. Primeiro é Deus. Primeiro é Deus. Por que essa coisa tá arrebentando tudo? É uma por uma. Vai jogar outra fora aí não. Você não sabe desde o começo que o mano não quer macumba aqui? Tá peitando papo por quê? Que a gente tirou a boca dali? Só tem safado, porra. Nossa amizade é o caralho, porra. Arrebenta tudo. Você não é o capeta chefe? E derruba esse cara. A gente não vem, não. Derruba tudo, mas ela morar aí dentro aí. Aí dentro. Eu quero que eu arrebenta ali na casinha dele. Pode avisar pra ele que ele tá mais... Ai, dá teu jeito. Avisa pra ele que eu sou de gente botar aqui no pé assim, ó. Ô camarada, mas você faz nada bem feito. Bota no pé. Ó, mas você paga mais bem aí. Sabe por causa de quê? Dessa vez não deu certo não, sabe por causa de quê? Eu sou da pra honra e glória de Jesus. Arrebenta a porra do Satanás, arrebenta. Todo mal, jogando por terra agora em nome de Jesus. Quero mais essa putaria aqui não, porra. Pensa que eu não tô na favela e essa putaria vai continuar? Já avisei. Se eu pegar de novo, vou tentar construir esse caralho de novo, eu vou matar. Tá avisado. Quem que é o número da tua mãe aqui? Não quero. Eu vim aqui pra cá. Tem garrafa de Satanás aí, Satanás quer beber. Quebra a tua garrafa, toda a fúria do inimigo. Eu vou descer lá pra tudo, tá? Vou acabar de quebrar, vou derrubar pra... Pois é, né, gente? Nós estamos aí, né, gente, em pleno século XXI,
E às vezes a gente fica questionando até quando vai durar essa irracionalidade, né? Até quando vai durar essa irracionalidade, sabiamente, de intolerância religiosa? E eu ouso dizer, sabe, gente, que eu acho que a tendência é isso nunca acabar. A tendência mesmo é nunca acabar. Porque, como já disse isso até no vídeo anterior, né, gente? A religião, ela precisa do segregacionismo. Ela necessita do segregacionismo. É uma maneira, sabe, de tentar, sabe, realmente elevar o narcisismo, sabe, do religioso dentro da sua vertente e de discriminar, sabe, a religião alheia, né? E criar aliás, na verdade, criar até esse falso narcisismo, né? Porque ainda se fosse ter um narcisismo verdadeiro, até a gente daria um desconto, né? Se é que pode dar um desconto para isso, realmente, né? Mas nem verdadeiro é. É um falso narcisismo, né? É uma mentira, sabe? Chega a ser realmente uma coisa totalmente falsa, né? Totalmente anedótica, né? Enfim, né, gente? Enfim, tem um vídeo também aí, né, gente, da TV Brasil, que eu vou colocar aí também, né, gente, aqui na descrição também, aqui, sabe, desse vídeo, que, que mostra um antropólogo dizendo, sabe, que realmente vai ser muito difícil mesmo o dia acabar, sabe, realmente com a intolerância religiosa, né? E vai ser meio difícil mesmo, sabe, gente? Vai ser meio difícil porque a gente pode até ver, sabe, de vez em quando eles darem uma trégua, a gente pode ver até realmente eles darem uma trégua, eles se respeitarem por um momento, mas passou esse momento, volta tudo de novo. Volta tudo de novo esses atos realmente ridículos, volta tudo novamente, sabe, essas práticas que realmente que a religião sempre carrega com si, né? E, e na verdade, né, gente, é uma carrega, é uma característica muito típica, sabe, realmente, principalmente, sabe, de evangélicos e principalmente muçulmanos, né? Na verdade, também, isso é uma questão até muito interessante de se falar também, sabe, gente? A gente fala muito também assim, sabe, a gente fala assim muito também, sabe, de intolerância religiosa, mas até que no nosso meio, sabe, aqui brasileiro, realmente, né? A intolerância religiosa, até que não é tão, assim, não chega a ser tão, assim, explícita, né? Porque tem país aí, sabe, que realmente é quase que impossível você, principalmente com esses países muçulmanos, somente mesmo, né? É impossível você conviver com essa gente. É impossível. Na África mesmo, você vê direto isso. Você vê a intolerância que os muçulmanos têm, principalmente com os cristãos, né? E as religiões locais, né? Que, aliás, realmente a África sempre foi um berço, sabe, de uma regionalidade muito grande, né? Da, de religiões assim desconhecidas, mas tem, né? E a intolerância que o islamismo tem, né? Nigéria, sabe? Etiópia, Sudão. Os muçulmanos estão sempre ali discriminando eles, né? Sempre ali discriminando realmente os, os muçulmanos estão sempre ali discriminando realmente os cristãos, né? Aliás, os muçulmanos, na verdade, eles são campeões mesmo, sabe, de intolerância, né? Eles nunca se estão sempre brigando com o cristão, sempre brigando com os judeus, sempre brigando com os cristãos na, na África, estão sempre brigando realmente com os, com os judeus na Palestina, estão sempre brigando, sabe, sempre brigando com os hindus na divisa com a Índia, ou então até mesmo na Índia mesmo, né? É a pior raça que tem, sabe, gente? A pior raça que tem, sabe, realmente, são realmente esses muçulmanos, né? E aqui não é que nem ser islamofóbico, mas é questão, sabe, de você, é só você chegar e recorrer, sabe, realmente aos fatos e à história, realmente, né? É lamentável, né, gente? É lamentável mesmo. É lamentável que isso aconteça. Mas dizer que vai haver tolerância, sabe, mesmo no futuro, mesmo, né?
É uma coisa você acreditar realmente mesmo em chapeuzinho vermelho, em mula sem cabeça e então em pé grande, né? Infelizmente, né, gente? É uma das prerrogativas da religião. É uma das prerrogativas da religião que eles precisam alimentar isso, né? Eles precisam alimentar para poder manter, sabe, realmente a própria religião, né? E essa é a verdade, né? Essa é a pura verdade mesmo, né? Se não me engano, parece que até o Pondé, né? O professor filósofo Luiz Felipe Pondé chegou até a fazer um vídeo falando sobre essa questão, sabe, realmente da intolerância, né? Falando que não tem jeito, né? Quer dizer, a solução, e que ele mesmo passou, é que os líderes religiosos têm que se reunir e têm que realmente buscar realmente um consenso ali de respeito, né? Porque... Mas na verdade isso nunca vai acontecer, né, gente? Isso nunca vai acontecer mesmo. Nunca vai acontecer. Pode acontecer, sabe, a um curto prazo, né? A um curto prazo, assim, de dar uma trégua, né? Como eu mesmo já disse aí. Mas a médio e longo prazo é impossível. É impossível mesmo. Eles precisam alimentar, sabe, realmente esse segregacionismo e essa intolerância para poder manterem mesmo a sua própria vertente religiosa, né? E é claro que, gente, nem todas as religiões são assim, né? Mas as principais aí, né? As que têm mais adeptos mesmo são assim, né? E eu destacaria principalmente a religião cristã, né? Cristã e também e principalmente a religião islâmica, né? Principalmente a religião islâmica mesmo, né? Principalmente, né? É claro que nem todos os cristãos também se comportam dessa maneira, né? Nem todos os cristãos, né? Porque e nem todos os protestantes mesmo eles têm, sabe, esse tipo de perfil. Mas principalmente mas no caso dos protestantes, no caso dos protestantes, nessa linha mais neopentecostal evangélica, ela sempre foi assim, sabe, gente? Sempre foi assim e vai ser assim. E precisa disso realmente, né? Porque é como já disse isso no vídeo anterior, né, gente? Muitos desses religiosos evangélicos, eles não têm um tipo de profissão. Eles não têm um tipo de renda. Eles necessitam necessariamente da religião. Eles precisam saber realmente do estelionato religioso, né? Da cobrança do dízimo de ofertas, né? Para poderem sobreviver. Se eles irem para o mundo secular, né? Eles jamais vão conseguir sobreviver realmente, né? Então eles precisam saber realmente manter, saber esse segregacionismo, né? Pregar esse segregacionismo realmente, né? É uma das características típicas, né, das religiões estelionatárias realmente, né? Infelizmente, gente, isso nunca vai acabar. Nunca vai acabar mesmo, né? E é por isso que eu sempre falo que a solução, sabe, realmente mesmo, é fugir realmente da religião. Porque a religião, sabe, realmente, a gente é por loucura realmente, né? E a gente tem visto vocês acabaram de ver alguns atos de intolerância religiosa aqui no Brasil, mas se você for mundo afora aí, a coisa é pior ainda, viu? A coisa é pior ainda realmente. Né? Principalmente na África, principalmente na África, né? Onde existe convívio entre cristãos e muçulmanos, né? Aí a coisa é bem pior realmente. A coisa, infelizmente, é bem pior. Enfim, é isso, né, gente? Não esqueça de ver um vídeo que eu vou deixar aqui também, né? Na TV Brasil, que fala sobre a questão da intolerância religiosa. E eu acho que o depoimento daquele antropólogo, agora eu não esqueci o nome dele, né? É um senhor meio carequinha que fala logo de início, sabe? Fala logo de início ali, realmente, no documentário. Ele deixa bem claro, sabe, mesmo que, até pela experiência, enfim, pelos conhecimentos que tem ali, que ele teve mesmo, é quase que impossível, realmente, um dia acabar, sabe, mesmo, com a intolerância religiosa. É chato até falar isso, né, gente? Mas, infelizmente, essa é a verdade, né? Essa é a verdade mesmo, né? E com relação até aquele vídeo do Pondé, que eu acabei de estar agora há pouco aí, né? Isso, na verdade, nunca vai acontecer, né? Pode acontecer até assim, de início, né? De curto prazo, né? Mas a médio e longo prazo, isso é impossível. É impossível mesmo e volta e meia a gente vê atos, a gente mesmo sabe, de intolerância religiosa.
Infelizmente, né, gente? Infelizmente. Essa é uma das prerrogativas mesmo que só a religião consegue ter, né?